Carta aos Hebreus, versículo tema da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hoje estaremos falando sobre o tema as melhores promessas da nova aliança. As melhores promessas da nova aliança. O nosso texto hoje é Hebreus capítulo 8, versículo 7 ao versículo 13. Vamos ler o nosso texto então? Hebreus capítulo 8, versículo 7 ao versículo 13. Lembrando que nós já pregamos a semana passada no versículo 7 ao versículo 9, ok? Mas para entendimento melhor do tema, então estaremos lendo desde o versículo 7 ao versículo 13. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Oremos. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, usa este miserável pecador, e também, Pai, ser com cada coração, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, recebendo a palavra do Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos visto na carta aos Romanos, principalmente no capítulo 8, já temos visto aí, que nós temos um sacerdote de destaque, que ministra no santuário do verdadeiro tabernáculo, que está onde? Que está no céu. Esse sacerdote de destaque ele é o mediador de uma nova aliança, descrita aqui no texto, no capítulo 8, descrita como uma melhor aliança, confirmada ou tendo como base também melhores promessas. Já vimos então, aqui no capítulo 8, que Cristo é o mediador desta nova aliança. Já vimos também que a velha aliança tinha defeitos, ela não era perfeita, ela não era irrepreensível, como diz o texto, não era eficaz. Hoje nós veremos que Deus prometeu uma nova aliança. Ele prometeu, muito antes de Cristo, esta nova aliança. E nessa aliança nós vemos as melhores promessas que Deus pode realmente prometer para cada um de nós. Antes de entrarmos então nas promessas e no nosso texto, é bom lembrar que a velha aliança, ela era baseada na obediência do homem à lei de Deus. E essa era a velha aliança, baseava-se na obediência do homem, obedecendo à lei de Deus. Mas a nova aliança, ela é baseada na compreensão de que o homem não pode obedecer completamente à lei.
Então a nova aliança, repetindo, ela se baseia na graça de Deus, em que o homem então compreende que não pode obedecer completamente à lei. E em terceiro lugar também, a nova aliança se baseia na graça de Deus, no perfeito sacrifício de Cristo, que é suficiente para cobrir todos os pecados do homem para sempre. Todos os pecados do homem para sempre. O nosso texto aqui lembra o que está escrito pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 31. Vamos lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao versículo 34. Diz o seguinte, a palavra de Deus aqui em Jeremias: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Graças a Deus, que texto, né, maravilhoso aqui em Jeremias. Pelo que eu li e estudei, esse aqui é um dos maiores textos profetizando aí a salvação em Cristo, né? É um dos maiores textos em Jeremias. A palavra de Deus então aqui em Hebreus, né, onde nós estamos estudando, no caso hoje, né, pregando aí a série de mensagens em Hebreus, ela coloca aqui no capítulo 8 esta nova aliança como mais excelente, muito melhor que a do Velho Testamento, principalmente porque está baseado em quê? Essa nova aliança está baseada em novas promessas, em melhores promessas, muito melhores do que a velha aliança. Em Hebreus capítulo 8, né, nosso capítulo aí, o versículo 6, que nós não lemos, diz o seguinte: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em, diz alguém? Melhores promessas. Então, nós temos aqui uma segurança também. Temos a segurança desta nova aliança está em Cristo, porque no capítulo 7, versículo 22, diz que Ele é o fiador desta nova aliança, dessa melhor aliança. Então a segurança dessa aliança está em Cristo. E se Cristo já morreu, já ressuscitou e vive para sempre, então temos plena segurança desta nova aliança, amém? Para entendermos melhor então a profecia em Jeremias, vamos lembrar aí algumas coisas, para entendermos melhor a profecia de Jeremias, que no caso aqui o escritor aos Hebreus está lembrando para os Hebreus. Vamos lembrar aí da chamada de Abraão. Deus chama Abraão para, através de Abraão, né, começar aí, ou pelo menos separar um povo das outras nações, um povo das outras pessoas. Este povo então, logicamente, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel,
depois foi mudado o seu nome para Israel, logicamente. E quando então eles tinham muito povo, né, quando Jacó estava com seus filhos, tinham muito povo. Lembremos aí da toda a história de José, aonde José vai parar então no Egito. E ali no Egito, José, através de uma interpretação de sonhos, Deus revela para ele uma grande fome que iria existir. Então, encurtando a história, né? Senão a gente ia ficar aqui até meia-noite. Encurtando a história, o pai de José vai com todo o seu povo para o Egito para ser então sustentado por José. Mas aquele faraó tinha José nas graças, né? Vamos dizer assim. Ele gostava de José. Mas quando aquele faraó morreu e surgiu então um novo faraó, e aquele faraó viu que o povo de Israel estava crescendo, eles ficaram com medo e escravizaram aquele povo. E aí nós lembramos então de Moisés, usado por Deus, né, posteriormente para libertar, para tirar o povo de Deus, o povo de Israel, do Egito com mão forte. E eles então fizeram uma trajetória até a terra prometida. Depois, com Josué, eles entram na terra prometida, eles se apossam da terra prometida. Até tem algum tempo aí de prosperidade na terra prometida, mas infelizmente surge a corrupção. Não é que eles não eram corruptos antes, né? Mas se agrava a corrupção no meio do povo de Israel. A idolatria se agrava no meio do povo de Israel. Existe uma perversão de justiça no meio do povo de Israel, uma zombaria de uma adoração vazia, conforme até nós estudamos, quem lembra? Em Esdras. Estudamos Neemias também? Agora me deu branco aqui. Então, Esdras e Neemias, então. Havia uma adoração vazia, uma zombaria para com as coisas de Deus. E no caso, levou então o povo de Israel à decadência, levou eles ao cativeiro. Deus os entregou aos inimigos, em outras palavras. E aí o velho pacto, que foi feito lá no Monte Sinai, o velho pacto do Senhor com o povo, através de Moisés no Monte Sinai, aquele velho pacto foi quebrado. Quem era o mediador desse pacto? Moisés. Sabemos que Moisés era um tipo de Cristo, né? Por isso que a palavra do Senhor veio então ao profeta Jeremias. Jeremias então profetizou ainda enquanto o povo estava em cativeiro. E Jeremias profetizou prometendo um novo pacto, um pacto permanente. E aí nós entendemos melhor então por que Jeremias profetizou e também porque o escritor aos Hebreus usou esta passagem de Jeremias. E aí nós vamos entrar então no texto. Vemos aí a qualidade pessoal desta aliança. Primeiramente, primeiro ponto da mensagem, a qualidade pessoal desta aliança, que nós vemos aí do versículo 10 ao versículo 12. Eu vou ler novamente o texto para relembrar, mas vou destacar aqui, como está destacado em azul aí para os irmãos, os verbos. E vamos ver se você pega alguma coisa aí. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, diz alguém, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Diz alguém de novo? Porei as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração, e em seu coração as e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12, porque serei misericordioso, por quê? Serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Pergunta, irmãos, o que tem de relação aí desses verbos? O que tem em comum em todos esses verbos? Quem sabe? Futuro. O que mais?
que mais os irmãos pegaram aí? Ok, deixa eu ver se está ali, né? Certo, está ali, mas está meio encoberto, né? Os irmãos ainda não pegaram. Mas eu vou explicar para os irmãos. Esta nova aliança tem 3 características. 3 características dessa nova aliança. Ou seja, a qualidade pessoal desta aliança. Primeiro, ela atua no interior do homem. Isso não tem nada a ver com o verbo, ok? Embora está dizendo aí também. Segundo, ela não só atua no interior do homem, mas ela é imediata. É imediata. E em terceiro, aí está os verbos. Aí está os verbos. A iniciativa é de Deus. Todos os verbos levando aí ao... não sei agora como explicar, mas a quem está dizendo, né? Quem está dizendo essas palavras? Deus. Quem pode me ajudar aí? Esse verbo é o quê? Primeira pessoa, obrigado. Né? Deu branco aqui nessas coisas aí, mas é isso aí. Primeira pessoa, ou seja, Deus está dizendo, eu serei, né? Você pode colocar eu aí em todos esses verbos, que vai dar certo. Né? Por isso que é a primeira pessoa. Agora ficou mais fácil, né, irmão Deus? Né? Eu farei com a casa de Israel uma nova aliança. Eu porei as minhas leis no coração. Eu as escreverei. Eu lhes serei por Deus. Quer ver de novo? Versículo 12, eu serei misericordioso, e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Percebe? A iniciativa é de Deus, desta nova aliança. Desde os tempos dos profetas, Deus previa, Deus prometia a anulação da velha aliança e o estabelecimento da nova aliança. Interessante, né? Algo tão claro. Ainda assim tem igrejas, muitas vezes, presas, né, à velha aliança. E nós vemos que claramente nesses versículos, que esta velha aliança, né, o último versículo fala, né, se é velha então vai acabar. Se é velha vai acabar. Eu vou explicar melhor isso depois. Então vamos lá, as melhores promessas. As melhores promessas desta melhor aliança. Do versículo 10 ao versículo 12 também. Primeiramente, as leis estarão na mente e no coração dos homens. As leis estarão na mente e no coração, conforme o versículo 10. Não mais em tábuas, não mais em tábuas de pedra, mas agora nos corações, escrita nos corações de cada salvo em Cristo Jesus. Não mais uma obrigação por medo, com medo de uma punição, mas um desejo interno de agradar a Deus. Escrita em pedras, ela precisava exercer influência sobre os corações humanos pecaminosos, mas esses corações resistiam a esta obrigação. Em pedras, a impressão é de que estar debaixo de uma servidão da lei, mas no coração nós temos a impressão de liberdade, de querer obedecer à lei, de querer agradar a Deus. É muito diferente. Podemos ilustrar também esta lei, a velha lei com a nova lei, com a lei da gravidade, por exemplo. Né? A lei da gravidade diz que todo corpo, né, que tem massa tende a ser puxado aí para o centro da Terra. Né? Estou explicando com as minhas palavras. Então, todo objeto, provavelmente se você largar, ele vai cair no chão. Né, puxando aí para a lei da gravidade. Mas eu vou colocar aqui uma segunda lei. Eu posso introduzir outra lei, segurando, por exemplo, um objeto acima da terra. Ok? O que está acontecendo aqui? A gravidade ainda existe. Mas eu introduzo outra lei mais potente, de forma que a terra não consegue puxar, porque eu estou segurando. O que eu quero dizer com isso? A lei do pecado não é anulada, ela ainda existe, mas foi introduzida uma lei superior, uma lei mais potente, que é a lei do Espírito Santo, dando vitória ao cristão, dando condições do cristão vencer esta lei do pecado.
Em segundo lugar, ou melhor, a segunda promessa aí no versículo 11 é sobre o conhecimento universal do Senhor. Conforme diz o texto aí, não vai ser preciso mais ensinar sobre Jesus, não é isso? Não está claro o versículo 11? Porque desde o menor, a menor criança e o mais velho vai conhecer Jesus, vai saber quem é Jesus. Então não vai ser preciso ensinar sobre Jesus. Esta promessa ainda não se cumpriu, porque é claro para cada um de nós que o trabalho de missões ainda está em andamento, embora Jesus Cristo seja conhecido aí em boa parte do mundo, mas ainda existem povos não alcançados, povos que ainda não sabem quem é Jesus, ainda não chegou a luz do Evangelho para eles. Eles não sabem que existiu um Jesus, eles não sabem sobre as profecias bíblicas, e muitos nem têm a Bíblia nesses povos, ou até mesmo tribos. Então, esta promessa ainda não se cumpriu, mas quando Jesus voltar, isso quando ele voltar mesmo, com a igreja, porque antes disso, Jesus vai arrebatar a igreja, e depois ele volta com a igreja. Quando ele voltar com a igreja, ele vai estabelecer na terra um reino milenar. Ele vai estar reinando sobre toda a terra, com base em Jerusalém, ele com a sede em Jerusalém, e a igreja reinando em toda a terra, com corpos glorificados, logicamente, não mais sujeitos ao pecado. Vai ser um julgamento justo nesse tempo, irmãos, com certeza. Não vai precisar mais ensinar sobre Jesus, porque ele vai estar atuando fisicamente e espiritualmente ao mesmo tempo aqui na terra. Vai estar reinando 1000 anos, e realmente todos conhecerão quem é Jesus, desde o menor até o maior. Que promessa maravilhosa, amém? Alguns irmãos gostam de dizer, alguns irmãos, pastores, eu vou deixar isso para o milênio, eu vou deixar isso para o milênio. Tipo assim, ali que nós vamos viver realmente da melhor forma possível. Imagina viver nessa terra como governantes, não mais sujeito ao pecado, ou seja, você não vai ter mais condições de cometer injustiça, de ser tentado a fazer algo ao seu bel prazer, porque isso não vai estar mais fazendo parte de você, Você não vai estar mais com esse corpo pecaminoso, vai estar santificado realmente, não mais sujeito ao pecado. Imagina viver nessa terra dessa forma, porque hoje nós vivemos, mas nós lutamos, não é verdade? Lutamos contra o pecado, lutamos contra as hostes espirituais da maldade, e muitas vezes nós ganhamos, muitas vezes nós perdemos, mas no milênio não vai ter derrota, principalmente porque o diabo vai estar preso, além de tudo isso que eu já falei, ainda o diabo vai estar preso. Então, irmãos, um tempo maravilhoso. Esta foi a promessa de Deus, esta foi a promessa de Deus. Lembrando que nesta nova aliança, aqueles que recebem Jesus nesta época, eles vão estar reinando com Cristo no milênio. Mas se não receber Jesus, aí a história é bem diferente. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. A nova aliança mostra que todos os sacrifícios, terceira promessa, versículo 12, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. A nova aliança, ela mostra que todos os sacrifícios foram abolidos para sempre, porque Cristo, o Senhor Jesus Cristo, em seu sofrimento e sua morte na cruz, ofereceu um sacrifício perfeito por todos os homens, não só pelos judeus, não só por Israel, mas por todas as nações, por todas as tribos e línguas que existem na face da terra. Todos podem ter perdão de seus pecados. Deus ama cada pecador pessoalmente. Eu sei que o versículo de João 3,16 diz: Deus ama o mundo, mas Ele não ama o mundo. Pastor, o senhor está contradizendo a Bíblia? Não, eu estou parafraseando o que diz ali. Quando ele diz ama o mundo, ele ama você.
É a mesma coisa, né? Você falar, olha, ali está cheio de pessoas fazendo determinada coisa. Aí é bem diferente. Olha, no meio daquelas pessoas está o João. Olha lá o João. Você identifica. Quando Deus diz, Deus ama o mundo, Deus ama você, Deus ama o João, Deus ama o Crisley, o Josimar, né? O Abel, se existe Abel por aí, né? O Malaquias, se existe Malaquias por aí. Irmãos, Deus ama cada pessoa, né? Pessoalmente, separadamente. Ele conhece quem você é. Ele deu o seu Filho unigênito para que você pudesse ter vida. Então, concluindo, irmãos, Deus está pronto a perdoar o arrependido, né? Conforme o versículo 12. Concluindo, em toda esta profecia que nós vimos aí de Jeremias e aqui em Hebreus, novamente o escritor lembrando, nós vemos que a nova aliança supera a velha aliança. Isso está muito claro. Nós vemos que o sistema antigo foi criado para prefigurar as coisas superiores, as coisas melhores, como dizer, uma melhor esperança, melhores promessas, ou seja, bênçãos da nova aliança. Moisés era a figura profética de Cristo, como eu disse, ele era um tipo de Cristo também. O sacerdócio levítico indicava o sacerdócio de Cristo. O tabernáculo, como vimos aí no início desse capítulo 8, representava o santuário celestial. E os sacrifícios que os sacerdotes faziam, tanto no tabernáculo quanto depois no templo, tipificavam o melhor sacrifício que viria, que é o sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz então no verso 13, eu não esqueci dele não. Pastor, tem mais um versículo. Calma, irmão. Por isso que a Bíblia diz no verso 13 o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, vai acabar. Assim como nós trocamos de roupa, né? Você não tira uma roupa velha, não joga fora e compra roupas novas? Assim como nós trocamos até de carro, né? Para quem pode, você pega o carro velho, troca, pega um carro novo. O que quer dizer isso? O melhor substitui o velho, não é? Algo melhor substitui aquilo que está velho. Isso acontece em todas as áreas, né, da nossa vida. Qualquer coisa vai envelhecendo, somente em casa, a mulher já dá o grito, né? Opa, tem que comprar isso. Isso aqui não dá mais não. A Tamara gosta de fazer isso de vez em quando. Irmãos, Jesus, ele é muito melhor do que a velha aliança.